Bom, pessoal, essa daqui é a aula 1.1. Eu vou estar resolvendo alguns exercícios que foram propostos na aula passada. São exercícios bem simples, mas a ideia é que vocês tentem resolver sozinho. E caso vocês não consigam, assistam o conteúdo a partir daqui, que vai estar dando uma ajuda para vocês aí. Então, bom, a primeira questão é: qual é a massa em gramas de um bebê de 4,756 quilogramas? Então a gente tem um bebezinho e o peso dele é 4,7 quilogramas. Então o que que a gente tem que fazer aqui? Vamos lá resolver aqui a questão 13. Primeiramente, a gente precisa se lembrar de quanto que é 1 quilo em, convertendo para grama. Então nós temos que 1 quilograma é igual a 1.000 gramas, certo? 1 quilograma é igual a 1.000 gramas. Então, se a gente tem um bebê cuja massa é 4,756 quilogramas, basta nós multiplicarmos esse valor da massa do bebê vezes 1.000 que nós vamos obter a massa do bebê em gramas. Então, isso daqui é muito simples. Basicamente, nós vamos ter 4,756 quilogramas vezes 1.000 gramas por quilograma. Isso daqui é uma coisa que tem que sempre tomar cuidado, que a gente precisa fazer essa análise da dimensionalidade das coisas que nós estamos calculando. Bom, nós temos que 1 quilograma dá para 1.000 gramas, então a gente basicamente precisa multiplicar a massa em quilogramas vezes 1.000 gramas dividido por quilograma. Isso daqui corta com isso. Nós temos 4.756 gramas sendo a massa do bebê. Bom, a segunda questão é: um pacote com 500 folhas de papel tem massa de 2,5 quilogramas. Admitindo que a massa das folhas seja igual, qual é a massa em gramas de cada uma delas? Então aqui, novamente é um exercício bem simples. A gente vai anotar as informações e dividir a resolução de problemas em duas partes. Primeira coisa, a gente vai achar qual é a massa de cada folha em quilogramas, depois nós vamos converter a massa em quilogramas para grama. Então as informações do sistema são 500 folhas e a massa desse grupo de 500 folhas é 2,5 quilogramas. Vamos lá, nós temos que a massa de 500 folhas é 2,5 quilogramas. Então, se a gente fizer uma regra de 3 simples aqui, fazendo uma regra de 3 simples, a gente tem que 2,5 quilogramas correspondem a 500 folhas. Então, uma massa M vai corresponder a uma folha. Essa massa M ela vai ser igual a 2,5 quilogramas vezes uma folha, dividido por 500 folhas. Então, nós vamos ter um resultado final que vai dar 5 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Então, com isso, a gente sabe que a massa para uma folha é igual a 5 vezes 10 a menos 3 quilogramas, certo? Nós sabemos que 1 grama de 1 quilograma, você tem 1.000 gramas. Então, se a gente tem essa massa em quilogramas, 5 vezes 10 a menos 3 quilogramas vezes 1.000 gramas dividido por 1 quilograma, o nosso resultado é
que a massa final de cada folha tem um valor de 5 gramas. Então, basicamente o que a gente fez? Nós calculamos a massa de cada folha. Eu fiz essa regra de 3 apenas para ficar mais simples de ver, mas você basicamente precisa dividir 2,5 kg por 500 e aí a gente acha massa em quilogramas para uma folha. Após isso, a gente tem que 1 kg corresponde a 1.000 gramas, então essa massa em quilogramas é igual a 5 gramas. Vamos agora para a questão 15. Durante um mês, um elefante jovem em crescimento sofreu um aumento de massa de 0,179 toneladas. A quantos quilogramas corresponde esse aumento de massa? Bom, a gente sabe que uma tonelada corresponde a 1.000 kg, que é o que ele está pedindo aqui. Então, se o elefante sofreu um aumento de 0,179 toneladas, a gente tem que esse valor em quilogramas é igual a 179 quilogramas. Aqui é um 7, aqui é um 9. 179 quilogramas. Por quê? Bom, uma tonelada é 1.000 kg. Então, se eu tenho 0,179 toneladas, eu basicamente preciso multiplicar esse valor por 1.000 e aí eu encontro o valor convertido de tonelada para quilograma. Então, outra questão aí bem simplesinha, apenas para que vocês saibam bem lidar com essas transformações de unidade. Agora fazer um pouquinho de exercício com volume. Então vamos lá. Bom, exercício 18. O rótulo de uma garrafa de água mineral informa: contém 1,5 litros. A quantos mililitros equivale esse volume? Então aqui é basicamente a repetição do que a gente já fez, a mesma coisa. Nós temos que 1 litro equivale a 1.000 ml, que são 1.000 mililitros. Então, se eu tenho 1,5 litro, isso daqui corresponde a 1.500 mililitros. Não tem nenhum segredo. Aqui vamos para o exercício 19. Quantas xícaras de capacidade 50 ml podem ser preenchidas com 1 litro de chá preparado? Então vamos lá. A gente tem uma xícara que tem um volume de 50 ml. Entretanto, a gente tem um galãozinho aqui com 1 litro de chá preparado, né? Na verdade, uma cafeteira, você poderia colocar o chá. Então, isso daqui tem 1 litro. Quantas xícaras podem ser preparadas, levando em conta esse volume, a partir desse montante de chá que a gente tem? Então, novamente, nós sabemos que 1 litro é igual a 1.000 ml. Esse é o valor ml. E esse daqui é o valor total. O número de xícaras que a gente pode preparar é o volume total que a gente tem disponível dividido pelo volume da xícara. Então, dividindo 1.000 por 50, a gente encontra um valor correspondente a 20 xícaras. Então, 1.000 dividido por 50, a gente encontra o valor correspondente a 20 xícaras. Bom, o terceiro exercício aqui
que é o exercício 20, nós temos que um caminhão-pipa transporta 30 metros cúbicos de água. Esse volume d'água permite encher quantas caixas d'água de 15 ml? Então é a mesma lógica do de cima. Aqui a gente tem um volume total que é de 30 metros cúbicos e o volume da caixa é 500 litros. A gente sabe que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Então nós temos 30.000 litros no carro-pipa. Então o número de caixa d'água é 30.000 dividido por 500. Isso daqui vai dar 60 caixas que a gente pode preencher. Bom, então aqui a gente termina essa primeira parte dessas atividades relacionadas à mudança de unidade de medida. São coisas bem bobinhas mesmo. Agora vamos fazer mais alguns exercícios sobre densidade. Bom, a primeira pergunta é: um caminhão transporta 5 toneladas de uma variedade de madeira cuja densidade é 0,7 gramas por centímetro cúbico. Qual o volume da madeira que está sendo transportada expressa em litros e em metros cúbicos? Então, basicamente, a gente precisa calcular o volume e depois transformar isso para metro e para centímetro cúbico. Então, vamos fazer isso aqui. Opa. Fazer agora com preto. Exercício 22. A gente tem uma massa total de 5 toneladas e uma densidade igual a 0,7 gramas por centímetro cúbico. Centralizar aqui. Bom, a gente sabe que densidade é igual a massa sobre volume, então o volume vai ser a massa dividido pela densidade. Essa daqui é a nossa primeira informação importante. Segunda coisa, nós precisamos do volume em litros e do volume em metros cúbicos. Então, primeiramente, a gente vai calcular esse volume em centímetro cúbico e depois vamos transformar para litro e metro cúbico. Então, vamos lá. O volume é igual à massa, que é 5 toneladas, dividido pela densidade, que é 0,7 gramas por centímetro cúbico. Grama por centímetro cúbico. Aqui, a gente tem que 1 tonelada é igual a 1.000 quilogramas. Opa. E 1 quilograma é igual a 1.000 gramas. Então, a gente vai ter 5 vezes 1.000 vezes 1.000 gramas dividido por 0,7. Isso daqui vai ser 5 vezes 10 a 6 gramas dividido por 0,7 gramas por 100 centímetro cúbico. Bom, nós temos que o grama corta com grama, esse centímetro que está dividindo, ele vai passar para cima, então a gente vai ter 5 vezes 10 a 6 centímetros cúbicos dividido por 0,7. 5 dividido por 0,7, a gente pode fazer da seguinte forma: 5 vezes 10 a 6 centímetros cúbicos dividido por 7 sobre 10
Isso daqui sobe, vai ficar 5 vezes 10 a 7 centímetros cúbicos, dividido por 7. 5 por 7 dá 0,71 aproximadamente. Então, a gente tem 0,71 vezes 10 elevado a 7 centímetros cúbicos. Isso daqui é a mesma coisa que 7,1 vezes 10 a 6 centímetros cúbicos. Passando isso daqui para litro, primeiramente fazendo aqui o cálculo para litro, né? Para litro a gente tem que 1 litro é igual a 1.000 centímetros cúbicos ou 1.000 ml. Então, o que nós precisamos fazer é basicamente dividir esse valor por 1.000. Então, o volume em litros que nós vamos ter vai ser igual a 7,1 vezes 10 a 6 centímetros cúbicos. Desculpa aí, a minha canetinha tá meio ruim. Dividido por 1.000 centímetros cúbicos por litro. Então, o litro sobe. Então, a gente vai ter 7,1 vezes 10 a 6, vezes 10 a menos 3 litros, que vai ficar 7,1 vezes 10 a 3 litros. Isso daqui é 7.100 litros, certo? Agora, em metro cúbico, a gente sabe que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Então, a gente novamente precisa dividir e o volume em metro cúbico vai ser 7,1 metro cúbico. O que a gente fez foi basicamente dividir isso daqui por 1.000 litros barra metro cúbico. Então é isso. A gente tem a densidade, né? A equação da densidade. Nos foi dada a densidade a, e a massa. Então, 1 tonelada são 1.000 quilos e 1 quilo são 1.000 gramas. Então, a gente tem 5 milhões de gramas. Isso dividido por 0,7 dá 7,1 milhões de centímetros cúbicos. Isso para litro dá 7.000 litros, dá 7.100 litros. E para metro cúbico dá 7,1 metro cúbico. 7,1 metro cúbico de madeira. Então vamos aqui para a próxima questão. A próxima questão é a seguinte: um estudante desejava medir o volume de um parafuso grande. Para isso, colocou água numa proveta, cilindro com graduação de volume, e determinou o volume da água colocada. A seguir, jogou o parafuso dentro da proveta e determinou novamente o volume. Os desenhos abaixo ilustram o que ele observou. Bom, aqui a gente vai precisar olhar um pouco com calma a figura do exemplo em si. A primeira coisa que o menino fez foi encher a proveta. Aqui a gente tem o volume inicial como sendo 80 ml. E a partir do momento que ele coloca o parafuso, a gente tem um volume de 100 ml, certo? Então, o que isso diz para a gente é que o volume do parafuso é o volume final da proveta de parafuso mais água menos o volume inicial que só tínhamos de água. Então, 100 ml menos 80 ml, a gente tem que o volume do parafuso é igual a 20 ml. Então, sabendo que a massa do parafuso é 154,4 gramas, determine a densidade do material de que ele é feito. Então, como a gente sabe que densidade é igual a massa sobre volume, e a gente tem que a massa do parafuso é 157,4 gramas,
dividido por 20 centímetros cúbicos, isso daqui dá um total de 7,87 gramas por centímetro cúbico a densidade do material, e esse daqui o volume do parafuso. Então aqui novamente uma questãozinha bem simples, só para vocês aí treinarem um pouquinho e relembrarem os conceitos de densidade. Aí agora vamos passar para essas duas questões aqui, que são de múltipla escolha, são questões de vestibular. Bom, primeira questão. Em uma cena de um filme, o indivíduo corre carregando uma maleta tipo 007, volume de 20 decímetros cúbicos, cheia de barras de um certo metal. Considerando que um adulto de massa média, 70 kg, pode deslocar com uma certa velocidade no máximo equivalente à sua própria massa, indique qual metal contido na maleta observando os dados da tabela a seguir. Então vamos lá. A gente tem que o volume da maleta é 20 decímetros cúbicos. E ela tá cheia de barra, ela tá muito pesada. E que essa pessoa, ela tem um peso médio de 70 kg. E a gente sabe que uma pessoa normal, ela consegue carregar uma certa velocidade, no máximo um peso que é semelhante ao seu próprio peso. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa achar a densidade do material de forma com que esse material, essa densidade, tenha um volume de 20 decímetros cúbicos e uma massa que seja próxima à massa da pessoa que está tentando carregar a maleta. Então, bom, novamente, densidade é igual a massa sobre volume. A massa é igual a volume vezes a densidade. A gente tem que 70 kg é o nosso objetivo, é a nossa densidade final. Perdão, é a nossa massa final. E aqui a gente tem as densidades em grama por centímetro cúbico. Então a gente vai fazer essa conta de uma densidade hipotética levando em conta essas unidades. Então, essa densidade hipotética vai ser a massa máxima que a gente consegue carregar, que é 70 mil gramas, e 20 mil centímetros cúbicos, que é grama por centímetro cúbico. Isso aqui corta, 7 por 2. A densidade hipotética é em torno de 3,5 gramas por centímetro cúbico. Então, o metal provável que a pessoa está carregando é o alumínio, que é aquele que tem a densidade mais próxima da densidade que nós calculamos. Então, aqui a resposta certa é a resposta A. Agora a gente vai para a próxima pergunta. Pergunta aqui do FMTM, Minas Gerais. E é o seguinte: considere as substâncias e suas respectivas densidades à temperatura ambiente. Ácido sulfúrico, tolueno e acetona. A maior massa em 1 litro de. Então, é aquilo que eu falei para vocês na aula de densidade. A gente pode pensar a densidade como a quantidade de massa que nós temos por unidade de volume. Então, 1 grama por ml significa que em 1 ml nós temos 1 grama. Então, vamos ver aqui quais são as proposições feitas.
Letra A, ácido sulfúrico do que em 2 litros de tolueno. Bom, 1 grama por ml é a mesma coisa que 1 quilograma por litro. Densidade é igual a massa sobre volume, então massa é igual a densidade vezes volume, certo? Então nós vamos usar isso aqui para a nossa continha. Densidade é igual a massa sobre volume. A letra A fala a maior massa em 1 litro de ácido sulfúrico do que em 2 de toluenos. Em 1 litro de H2SO4, que é o ácido sulfúrico, a gente tem 1,841 quilogramas de ácido, enquanto que em 2 litros estava errado, tá, gente? M é igual a D vezes V, que eu coloquei errado. Em 2 litros de tolueno, a gente tem uma massa 0,8669 vezes 2. Isso dá, isso dá 1,734. Então, de fato, em 1 litro de ácido sulfúrico, há mais massa do que em 2 litros de tolueno. Bom, aqui a gente já pode ver que é falsa, porque se a gente multiplica por 2 aqui, dá um valor maior do que a massa de tolueno. Essa daqui também é falsa. Ácido sulfúrico, a gente tem que a massa é essa, mas se fosse 3 litros de acetona, daria uma massa maior do que a do tolueno. E a última também é falsa. Então a resposta correta é a letra A. É bem simples isso daqui de fazer, vocês precisam utilizar essa fórmula aqui, caso alguém queira checar. Eu não vou estar fazendo todas essas aqui. Eu não vou estar fazendo todas essas aqui porque é um bom exercício de checagem, mas é bem simples. Basicamente, vocês têm o volume, vocês têm a densidade, vocês têm que multiplicar um pelo outro. É simples. Então é isso, pessoal. Esses foram os exercícios que eu selecionei da aula 1. São coisas bem básicas, bem simples mesmo. Eu espero que vocês tenham compreendido a explicação e qualquer dúvida eu estou à disposição.